Olá, pitaqueiros! Meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. Nesta noite estamos fazendo a primeira live aqui no Facebook, é isso mesmo. Estamos aqui no Facebook. Vocês que não conhecem ainda, o Pitaco da Bola foi idealizado pelo meu irmão Alex Barbosa e por mim, um projeto para este ano de 2021. E nós temos um canal no YouTube. Se vocês ainda não conhecem, podem entrar no YouTube, ver os vídeos. E se gostarem, vocês podem se inscrever, curtir o canal. E desta vez nós decidimos fazer essa live no Facebook. Inicialmente, nós iremos falar sobre futebol, muitos assuntos, muitas coisas aconteceram no final de semana, muitas coisas interessantes que nós iremos falar aqui nesta noite. Né? Estou sozinho aqui aguardando meu irmão, mas vamos dar início porque combinamos de iniciarmos às 8 horas. Então, o nosso destaque inicial é para a Copa do Brasil. Na noite de ontem, às 21 horas, tivemos o primeiro jogo da grande final, envolvendo Grêmio e Palmeiras. O jogo foi 1-0 para o Palmeiras, uma grande vitória, um grande resultado para a equipe paulista. O próximo jogo acontecerá no próximo domingo, às 18 horas, no Allianz Parque. O jogo de ontem ocorreu na Arena Grêmio. O jogo foi um jogo bem truncado, né? Inicialmente tivemos um jogo bem truncado. Isso é das equipes, Palmeiras e Grêmio, elas jogam assim, né? Um jogo bem fechado, um jogo de marcação. Isso já é costumeiro dessas equipes. O Palmeiras iniciou um pouco defensivo, esperando as ações do Grêmio. E, infelizmente, meus amigos, na minha opinião, não foi um jogo bom, né? O que é que nós esperamos de jogos assim que envolvem equipes como Palmeiras e Grêmio? Nós esperamos partidas emocionantes, eletrizantes, um bom futebol, um futebol bem jogado, um futebol bonito. Mas, ultimamente, as equipes elas se preocupam muito em não perder as partidas, né? A preocupação é não perder. E essa preocupação de não perder faz com que as equipes não busquem a vitória. Elas não se preocupam com a vitória, elas se preocupam em não perder. Então o Palmeiras jogou retrancado, né? Jogou esperando o Grêmio. O Grêmio, infelizmente, não conseguiu produzir. O Grêmio não fez um jogo bom. É uma pena, porque o Grêmio estava se preparando para essa final. No último jogo do Campeonato Brasileiro 2020, não utilizou seus titulares justamente pensando nessa partida final. É uma final que possui 2 jogos, né? O jogo de ontem e o jogo do próximo domingo. E, infelizmente, para o Grêmio não foi um bom jogo. O Palmeiras jogou bem, foi um bom jogo para o Palmeiras. A proposta do Palmeiras surtiu efeito, né? Porque o Palmeiras jogou retrancado, de contra-ataque, aproveitou uma falha do zagueiro Kahneman, numa cobrança de escanteio. O zagueiro argentino falhou e o Palmeiras fez o gol, que foi o gol da vitória. Aos 20 minutos do segundo tempo, o jogador do Palmeiras fez uma falta, o Luan fez uma falta no Diego Souza e acabou sendo expulso. O Grêmio jogou praticamente, contando com os acréscimos, né, evidentemente, jogou praticamente 30 minutos com o seu time completo e o Palmeiras com um jogador a menos. O jogador Luan tinha sido expulso, né? Mas mesmo assim o Grêmio não conseguiu produzir. O Grêmio não conseguiu boas jogadas. Conseguiu sim boas jogadas quando o técnico resolveu no segundo tempo de colocar em campo o jogador Ferreirinha, um jogador jovem, um jogador rápido, joga pela direita do ataque do Grêmio. Então, quando o jogador Ferreirinha entrou em campo, ele conseguiu produzir boas jogadas, mas nada aqui
fizesse com que o Grêmio empatasse e muito menos virasse a partida, né? Então, para o Grêmio foi um resultado terrível. Evidentemente que o Grêmio é uma grande equipe, assim como o Palmeiras é uma grande equipe. É possível que o Grêmio consiga um bom resultado em São Paulo? É possível que o Grêmio vença o Palmeiras lá no Allianz Parque? É possível. Não há impedimento, não há nada que você possa dizer, esse resultado é impossível de se virar. Não, é possível. O problema é o seguinte, do jeito que o Grêmio tem jogado, a forma com que o Grêmio tem jogado, faz o torcedor gremista acreditar que é difícil, né? A gente que gosta de futebol, que vê o futebol, acha que é difícil o Grêmio conseguir essa virada, a não ser que o Grêmio mude de atitude, o Grêmio jogue para vencer, né? O Grêmio tenha outras alternativas, porque as alternativas que foram apresentadas no jogo de ontem, infelizmente, foram ruins, né? O Grêmio não produziu, mesmo o Palmeiras com um jogador a menos, o Grêmio não conseguiu fazer uma boa partida. O técnico Renato Gaúcho é um excelente técnico, né? É um técnico vencedor. A gente pensa que ele pode realmente fazer uma mudança no time e o time jogar melhor, mas eu devo frisar que se o Grêmio continuar com a mesma atitude e jogando da mesma forma que jogou ontem, infelizmente não vai ser possível, né? O Palmeiras também vai sagrar-se campeão da Copa do Brasil, assim como foi campeão da Libertadores. Então, o Palmeiras tem tudo para conseguir esse segundo título, que é ainda do ano de 2020, né? Um título ainda de 2020, que está sendo disputado agora em 2021. Então, o Palmeiras já foi campeão da Libertadores e tem tudo nas mãos, tem a faca e o queijo, né? Tem a faca e o queijo nas mãos para conseguir esse título da Copa do Brasil. Houve erros de arbitragem na partida? Se vocês me perguntarem, houve erros? Houve. Houve erros de arbitragem. Falta cometida no início do jogo. O Grêmio cometeu uma falta. E o Palmeiras, o juiz poderia ter apitado a falta e o Palmeiras bateu uma falta perigosa na entrada da área. O árbitro entendeu em dar vantagem. Em seguida, o Palmeiras, a bola teve um rebote da zaga. O Palmeiras acabou chutando para fora. O jogador do Palmeiras chutou para fora. E houve uma grande reclamação do técnico palmeirense, né? Houve erro de arbitragem, houve falta que ele marcava e, na verdade, não acontecia falta. Houve um lance que ele parou para dar o cartão amarelo para o jogador que fez a falta. Só que a falta foi batida rapidamente. E, em seguida, ele esqueceu, o árbitro esqueceu de dar o cartão amarelo. Então, houve erro de arbitragem? Houve. Isso tem acontecido, infelizmente, na arbitragem brasileira. É uma pena que tenha acontecido. Agora, eu posso dizer que a arbitragem brasileira tem má fé? Não, eu não acredito que tenha má fé. A arbitragem brasileira, ela tem a intenção de ajudar time A ou time B, ou então tem a intenção de prejudicar time C, time D. Não, eu não vejo dessa forma. A arbitragem ela não tem a intenção de prejudicar. Infelizmente, a arbitragem comete erros. Erra porque erra. Falta de preparação, não sei, algum motivo, mas não vejo má fé. Esses erros acontecem, meus amigos, em todos os jogos. Em todos os jogos. Isso não foi só na partida de ontem. Acontecem em todos os jogos. Infelizmente acontece. É possível mudar, é possível se aperfeiçoar para que isso não aconteça, é possível. Nós buscamos sempre nos aperfeiçoarmos. O ser humano tem que buscar isso, uma perfeição. É evidente que não conseguimos ser perfeitos, né? Ninguém é perfeito, mas nós temos que visar e buscar a perfeição. E evitar esses erros, porque esse tipo de erro prejudica muita gente. É um planejamento, cada time tem o seu planejamento. Quando um time perde uma partida, uma final, ele deixa de ganhar muito dinheiro. Então, imagine só, um time deixar de ganhar um título por causa de um erro do árbitro. Isso é muito ruim, né? Quando o time perde porque não teve capacidade técnica, porque o outro time foi melhor,
É de se aceitar, né? Mas perder um campeonato, perder uma partida importante, porque houve um erro de arbitragem, isso não pode acontecer, né? No jogo de ontem também, houve a expulsão do jogador Luan. Ele cometeu uma falta no Diego Souza. Uma falta completamente desnecessária, né? Completamente desnecessária. Não havia motivo. O Luan, com essa atitude, poderia ter prejudicado o Palmeiras. Bom para o Palmeiras que, no final das contas, ele não acabou sendo prejudicado. Jogou com um jogador a menos, mas se portou bem o Palmeiras, mesmo jogando com um jogador a menos. O técnico fez substituição, colocou um zagueiro, né, para suprir a ausência do Luan, mas não havia nenhuma necessidade. Quem conhece o Luan, os jogadores que conhecem o Luan, né, nós fizemos pesquisas, né, e os jogadores que conhecem o Luan, nós vimos na internet, e eles dizem que o Luan não é maldoso, né? O Luan não é maldoso, mas a falta foi muito feia, cortou o supercílio do Diego Souza, sangrou demais, né? Sangrou muito, ele saiu de campo, bom para o Palmeiras que não foi prejudicado, mas poderia prejudicar. O jogador profissional, ele precisa ter muito cuidado, ele precisa pensar, né? Não é fazer qualquer bobagem ou tolice assim de uma hora para outra, né? Não havia necessidade. Ele foi expulso e hoje nas redes sociais, né, pelo Instagram, o Luan, ele pediu desculpas, né, à comissão técnica, pediu desculpas à torcida do Palmeiras, pediu desculpas também aos seus colegas, né, de trabalho, jogadores do Palmeiras, e pediu desculpas ao Luan. Ele se desculpou com o Luan, disse que no calor do jogo acabou fazendo aquilo ali, que às vezes acontecem coisas que infelizmente não se pode imaginar, se não dá para controlar. Ele cometeu essa atitude de dar uma pancada no Luan, né, com o braço, no supercílio do Luan, mas ele teve a hombridade de pedir desculpas. Isso é muito importante da parte do Luan, porque ele reconheceu que cometeu um erro. É muito bom quando nós reconhecemos os nossos erros, né? Nós reconhecemos os nossos erros, pedimos desculpas, e foi isso que ele fez, pediu desculpas ao seu colega. Ele não joga no mesmo time, é um adversário, mas ele não é inimigo. Nós temos que entender o seguinte, meus amigos pitaqueiros, que num jogo de futebol eu posso torcer para um time A, uma outra pessoa para o time B. Nós não somos inimigos. Não somos inimigos, torcemos para times diferentes, somos rivais. A rivalidade, ela tem que ser sadia. Não há necessidade de ter violência, de brigar, de bater, de matar o outro só porque torce para um time diferente. Não. Existe uma rivalidade, todos querem vencer, todos querem ganhar, tudo bem, normal. É isso aí mesmo, todo mundo tem que se esforçar, tem que lutar, tem que correr atrás. Mas violência não, né? Violência não. Infelizmente foi um lance violento, né? Mas, como eu disse, ele pediu desculpas, reconheceu, e isso é muito importante na vida das pessoas, né? Não apenas na vida do jogador de futebol, mas na vida de todos nós. O jogo foi difícil para o Grêmio, como eu estava dizendo. E um destaque negativo que eu entendo que aconteceu foi justamente o Jean-Pierre do Grêmio. O Jean-Pierre do Grêmio, ele não tem feito boas partidas. O Jean-Pierre do Grêmio, ele é o armador do time. Todo mundo espera dele grandes lances, grandes jogos. O Renato Gaúcho gosta muito do Jean-Pierre, gosta bastante do futebol dele. Mas, meus amigos, vou ser sincero com vocês, eu não vejo um grande futebol no Jean-Pierre. Não vejo um grande futebol no Jean-Pierre. O Jean-Pierre, para o futebol moderno, é um jogador lento. Eu vejo o Jean-Pierre como sendo um jogador lento. Sabe de quem foi que eu lembrei, vendo o jogo de ontem? Quando vi o Jean-Pierre jogar, eu lembrei do Ganso do Fluminense. Muito lento. Quando o Grêmio não estava com a posse de bola, o Jean-Pierre ficava no ataque, lá na frente, perto da área, parecia até que era o centroavante do time. Porém, quando o Grêmio estava com a bola, ele recuava, ele voltava e ficava próximo à sua área.
como é, meus amigos pitaqueiros, que o armador do time, a pessoa responsável pela criação do time, aquele que tem que armar as principais jogadas, fica na sua área de defesa. Não tem como. Ele precisava ficar próximo ao gol para fazer os lances necessários, os lances que o Grêmio precisava para empatar e quem sabe até virar o jogo. Mas não. Ele ficava na sua área de defesa quando estava com a posse de bola e quando estava sem a posse de bola, ficava lá no ataque. Não deu para entender o que o Jean-Pierre estava fazendo. A gente não sabe se a orientação é do técnico ou se é o próprio jogador que resolveu agir dessa forma. Então, para mim, o Jean-Pierre estava sendo um jogador a menos naquele jogo de ontem. E o Grêmio foi muito prejudicado pela atuação dele, tendo em vista que ele é o armador do time, como eu falei, né? Ele é o cabeça do time, o responsável em criar jogadas. E não houve criação de jogadas. Como eu disse, o Grêmio começou a melhorar com a entrada do Ferreirinha, um jovem lá pela direita. Ele começou a jogar bem lá pela direita, mas não foi suficiente para que o Grêmio fizesse gol ou gols, né? Não foi suficiente para empatar e muito menos para virar o jogo. Em falar do Jean-Pierre, o Sormani, que é comentarista da ESPN, ele fez uma declaração que eu achei interessante sobre ele. O Sormani disse o seguinte sobre o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, segundo as palavras do Sormani, certo? Eu vou ler o que ele falou. O Jean-Pierre, ele engana e ilude e é ultrapassado. Foi isso que o Sormani falou sobre o Jean-Pierre. Como eu estava dizendo, o Jean-Pierre muito lento em jogo. Muito lento no jogo, muito lento em campo, sem conseguir fazer as jogadas. Então, apesar de as palavras não serem minhas, realmente a gente pode concordar com o que o Sormani disse, um comentarista experiente, né? Um comentarista já vivido, conhece do futebol. Então, ele fez esse comentário sobre o Jean-Pierre. Realmente, o Jean-Pierre, ele não jogou bem. E assim, eu não consigo ver o Jean-Pierre jogando. Eu não consigo ver o Jean-Pierre jogando. Nos jogos, ele é muito lento. Ele não consegue armar o time. Ele não consegue fazer boas jogadas. Uma vez ou outra ele consegue fazer um bom jogo, mas assim, de forma geral, ele, para mim, não é um jogador, assim como o Renato Gaúcho tem falado. Para mim, ele é um jogador normal. Não vejo nada de especial. Um jogador jovem, ele tem tudo para ser um bom jogador. Um jogador jovem, um jogador alto, né? Tem uma passada larga, mas ele precisa agilizar mais a partida. O jogo atual, o futebol mundial, o futebol brasileiro, o futebol atual, ele é muito rápido, né? Depende muito da força física. Se o cara for um jogador lento, que segura demais a bola, o time não vai conseguir fazer um bom jogo. Por exemplo, o Gerson do Flamengo, tentando fazer uma comparação. Evidentemente que o Gerson é um jogador assim, excepcional. O Gerson é um craque. Mas o que é que acontece às vezes? Ele às vezes prende demais. Ele segura muito a bola. E quando isso acontece, o time não progride. O time não consegue fazer boas jogadas. Aí ele segura muito a bola, recebe muitas faltas. Ele é muito caçado em campo. Ele recebe muitas faltas, muita pancada nele. Ele recebe muita pancada. Então, quando isso acontece, o time não consegue fazer gol, não consegue fazer boas jogadas. Por quê? Porque o jogador está prendendo demais a bola. Ele tem que pegar a bola e tocar rápido. Tocar para frente. Ele precisa tocar para frente. É necessário que seja assim. É preciso que o jogador pense dessa forma. Então, o Jean-Pierre é muito devagar, muito lento, né? Após a partida, o técnico do Grêmio criticou a arbitragem, né? Criticou o VAR. Eu acho que os técnicos, eles precisam se preocupar mais com o jogo. Eles precisam se preocupar mais com os seus times do que ficar criticando a arbitragem. Porque o costume do técnico brasileiro é criticar a arbitragem. Eles criticam demais. E parece que quando os técnicos estrangeiros eles vêm para o Brasil, eles aprendem, né?
Eles aprendem com os técnicos brasileiros, porque eu nunca vi tanta reclamação como eles fazem. O Abel Ferreira, ontem começou a reclamar, reclama demais também. Não é assim que deve ser. O treinador ele tem que se preocupar com o seu time, com o jogo que ele está implantando. Ele não tem que se preocupar com a arbitragem. Aí se preocupa tanto com a arbitragem que esquece do seu time. O que é que o Renato Gaúcho fez? Reclamou muito da arbitragem. Reclamou do VAR, muitas críticas, deu uma cutucada na imprensa. Ele disse que a imprensa fica feliz quando o Grêmio não ganha. Não tem nada a ver. Ninguém é contra o Grêmio, ninguém é a favor do time A, do time B, ninguém é a favor de ninguém ou contra ninguém, né? A imprensa critica quando ela acha que tem que criticar, elogia quando acha que tem que elogiar. Esse é o papel da imprensa. Cada um faz o seu papel. Cada um tem a sua função. A imprensa critica, elogia, né? E o treinador, ele tem que treinar o seu time. Aí o Renato se preocupa tanto com o treinador, com o técnico, com o árbitro, se preocupa tanto com a arbitragem que esquece. O que foi que o Grêmio, meus amigos pitaqueiros, o que foi que o Grêmio produziu ontem? O Grêmio não conseguiu produzir um bom futebol. Essa é a verdade. Aí o técnico, Renato Gaúcho, vai colocar a culpa na arbitragem? Foi a arbitragem que estava em campo jogando bola? Foi o árbitro que deixou de fazer o gol, que deixou de dar o passe certo? Não foi. Não foi a arbitragem, foi o time do Grêmio. O time do Grêmio não jogou bem e perdeu a partida. O que é que ele tem que se preocupar? Tem que se preocupar em treinar o seu time e na próxima partida tentar reverter o placar. Tentar uma vitória lá em São Paulo, que eu já adianto por aqui. É muito difícil. É impossível não, mas é bem difícil. Ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, do jeito que o Grêmio tem jogado, não é uma tarefa nada fácil. Nada fácil para o Grêmio. E o seu técnico, em vez de se preocupar com o time, fica reclamando da arbitragem. Ah, porque o árbitro, porque isso, porque deixou de dar uma falta, porque deixou de dar um pênalti. Ora, não tem o VAR? Se tivesse acontecido algum pênalti a favor do Grêmio, o VAR teria chamado o árbitro, já que o árbitro não viu, né? E diga-se de passagem, um árbitro muito experiente, acostumado a apitar jogos importantes, um árbitro que não é qualquer um, não. Se fosse um árbitro inexperiente, se fosse um árbitro jovem, teria dado confusão naquele jogo. Porque mesmo com aquele árbitro experiente, né, acostumado, quase que tinha problema. Quase que tinha problema, confusão, porque o jogo muito truncado, o jogo muito faltoso, muitas faltas. É muito chato, é muito ruim quando você vai ver uma partida de futebol, que você quer ver gol, e você vê só falta. Só falta, reclamação, carrinho, pontapé. Não é assim que o torcedor quer. O torcedor quer ver um jogo bonito, quer ver gols, e aí que vença o melhor, né? O jogo, infelizmente, não foi bonito. As equipes não se preocuparam em fazer um jogo bonito. Não se preocuparam em fazer um jogo bonito. E aí, falando no Renato Gaúcho, eu disse que o Sormani tinha feito uma crítica ao Jean-Pierre, né? Meus amigos, ao vivo é assim, certo? A câmera aqui tá... O tripé aqui, de vez em quando, ele movimenta e eu tenho que ajeitar a câmera, certo? Então, de vez em quando, eu tenho que tocar aqui na câmera e acontece isso, mas ao vivo é assim mesmo. Na próxima a gente vai tentar melhorar, tá bom? Então, falando aqui sobre o Renato Gaúcho, né? E sobre o Sormani tinha feito uma crítica ao Jean-Pierre, né? E o Sormani também fez uma crítica ao Renato Gaúcho, que é um técnico campeão, que é um técnico vencedor, que é um excelente técnico, certo? O Renato Gaúcho é um excelente técnico. Para mim, no Brasil, ele é o melhor. Na minha opinião, meu pitaco aqui, no Brasil, o Renato Gaúcho é o melhor técnico. Mas, não é porque ele é o melhor técnico que ele não pode errar, ele erra. E também não é porque ele é o melhor técnico que ele também tem o direito de estar reclamando como ele reclama. O Renato Gaúcho reclama demais, fala muito da arbitragem. E aí o Sormani falou o seguinte sobre o Renato Gaúcho,
Ele disse assim, abre aspas, não mostra nada há 3 anos. Ele, Sormani, disse que o Renato Gaúcho não mostra nada há 3 anos. E eu acabei de dizer que o Renato Gaúcho é o melhor técnico do Brasil, certo? Eu acho ele um treinador muito bom. Mas ele não tem conseguido fazer com que o Grêmio jogue bola. Será que o Grêmio não tem jogado bola porque falta material humano, né? Será que faltam bons jogadores? É evidente que existem outros clubes que fazem maiores investimentos, né? Por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo também é um time que investe bastante. O São Paulo também compra muitos jogadores, né? Então, o Grêmio não faz tanto investimento assim. Será que esse é um dos motivos para que o time do Grêmio não esteja rendendo? Será que o Grêmio precisa de reforços? Será que o Grêmio precisa de outros jogadores? É possível que sim. É possível que o Grêmio precise. Mas, mesmo assim, o Renato Gaúcho tem condições, como eu disse que ele é um bom técnico, de fazer o Grêmio jogar bola, né? Ele tem como fazer o Grêmio jogar bola, mas isso não tem acontecido. E aí eu pergunto, né? O que, é que vocês acham? Se o Renato Gaúcho não for campeão, se ele não for campeão da Copa do Brasil, será que ele permanece do Grêmio? Será que o Renato Gaúcho, mesmo não sendo campeão pelo Grêmio, ele consegue permanecer no Grêmio? É difícil, né? Porque já há um desgaste do Renato Gaúcho, né? Ele costuma reclamar e colocar a culpa no VAR, colocar a culpa na imprensa. Ele precisa também o seguinte, apesar de ser um bom técnico, ele precisa assumir os erros, né? Ele precisa entender que quando perde, a culpa não é do treinador. Quando perde, a culpa é do treinador e a culpa é dos jogadores, né? Treinador e dos jogadores. Então, ele precisa assumir a culpa dele. Ele precisa assumir a culpa, né? Ele precisa reconhecer que o técnico é ele. Ele precisa reconhecer que o técnico é ele. Então, ele tem que fazer com que o time dele venha jogar bola. Ele não tem que se preocupar com a arbitragem, não tem que se preocupar com a imprensa, não tem que se preocupar com comentários, não. Ele tem que focar no jogo. Focar no jogo, focar no time dele, que é o Grêmio. Traçar estratégias para que o Grêmio consiga fazer uma boa partida, né? Que vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Palmeiras, como eu disse, tem a faca e o queijo na mão. O Palmeiras vai entrar em campo precisando apenas de um empate, né? Lembrando o seguinte, independentemente da quantidade de gols que forem feitas lá no jogo do Allianz Parque, se a diferença for de um gol, se o Grêmio ganhar, por exemplo, de 2-1, não vale aquele critério de ter feito 2 gols fora de casa, porque o Palmeiras ganhou de 1-0, né? O Palmeiras ganhou de 1-0, então se o Grêmio ganhar de 2-1, não faz diferença nenhuma. O jogo será decidido nos pênaltis, certo? Não haverá vantagem porque o time fez um gol fora, né? Não há vantagem para o time que fez o gol fora. Se o Grêmio ganhar de 3-2, de 4-3, como a diferença é de um gol, como a diferença é de um gol, então não há vantagem para o Grêmio, porque fez 3, porque fez 4, né? 4-3, 3-2, 5-4, né? Havendo a diferença de um gol, como o Palmeiras ganhou de 1-0, então não haverá vantagem de ninguém, certo? Então, basta o Grêmio ganhar de 1-0, né? Que essa vantagem que o Palmeiras construiu, ela acabará, né? Todos ficarão com a mesma condição, né? Então, o Grêmio precisa se preocupar com o seu time, o Renato Gaúcho precisa se preocupar com o seu time, precisa se preocupar em armar o seu time para jogar uma boa partida, certo? Essa é a preocupação do Renato Gaúcho. O jogo, como eu disse, será no próximo domingo, às 18 horas, lá no Allianz Parque. Jogo muito importante para a vida do Grêmio, porque se ele for campeão, né, conseguirá um título importante. Até porque apenas o campeão da Copa do Brasil poderá entrar na Copa Libertadores da América, né? O Grêmio com o vice-campeonato, ele não vai conseguir entrar na Copa Libertadores da América.
Ele só vai conseguir uma vaga na Copa Libertadores se ele for campeão. Então, para vocês perceberem, né? Esse título é importante, porque todo título é importante, é evidente, né? E, além do mais, ele abre essa opção, ele abre, ele dá essa possibilidade, na verdade, de o Grêmio conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América, que é algo muito desejado pelos clubes, né? Os clubes, eles desejam isso, participar da Copa Libertadores, porque é um campeonato super importante, é um campeonato que você consegue se você conseguir bons resultados e conseguir passar de fases, você consegue uma boa quantia em dinheiro quando o clube consegue passar das fases, ganhar as partidas. Cada fase que ele vai passando, ele consegue um valor, né? Um valor pelas vitórias, né? Infelizmente, nós não temos torcida ainda, né? Quando tinha torcida, também tinha o público que pagava ingresso. O clube tinha essa renda do público. Como não tem público em virtude do coronavírus, né? Então, mesmo assim, o clube que consegue a vaga na Libertadores, que vence seus jogos, que passa de fase, ele consegue um bom dinheiro, uma boa ajuda financeira. Então, isso é muito importante para o Grêmio, né? Mudando de assunto agora, falando do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro 2020, foi o bicampeonato, né? O Flamengo tinha sido campeão em 2019 e foi campeão agora em 2020, né? Um jogo contra o São Paulo, um jogo bem difícil, né? Um jogo bem difícil, porque o São Paulo também tinha a intenção de conseguir uma vaga diretamente na Libertadores e conseguiu, porque o São Paulo terminou o campeonato na quarta colocação, conseguiu uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Então era um jogo importante para o São Paulo. O São Paulo entrou em campo com o intuito de vencer, né? E o Flamengo parece que entrou em campo como se estivesse jogando qualquer partida. A gente que viu o jogo, né? Nós gostamos de futebol, independentemente do time, né? Nós vimos o jogo e a impressão que dava era de que o Flamengo não estava preocupado com o jogo. O Flamengo estava preocupado que o Corinthians vencesse o Inter, ou então não deixasse o Inter vencer, né? O Inter precisava apenas de uma vitória, caso o Flamengo não vencesse. O Inter precisava apenas de uma vitória contra o Corinthians para ser campeão, tendo em vista que o Flamengo perdeu para o São Paulo. Então, o Inter precisava apenas de um gol contra o Corinthians e não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu fazer o gol. Muita reclamação por parte do Inter, não apenas no jogo contra o Corinthians, mas em outras partidas também. O Inter reclamou demais. O Inter reclamou do jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, na rodada anterior, né? A expulsão do Rodinei. Houve muita reclamação. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, Pitaqueiros. O Campeonato Brasileiro é um campeonato com 38 rodadas, certo? Então, será que a arbitragem ela foi fundamental para o título do Flamengo? Na minha opinião, não foi. Porque não tem como um time ser beneficiado se é que o Flamengo foi beneficiado, certo? Eu não acho que nenhum time é beneficiado. Nenhum time é beneficiado. O Flamengo não foi beneficiado. O Flamengo foi beneficiado entre aspas. Assim, qual o benefício que eu digo? A arbitragem erra. Erra a favor do Flamengo, erra contra o Flamengo, erra a favor do Inter, contra o Inter. É assim com relação aos outros clubes. Isso é normal. Isso tem acontecido, infelizmente. Isso tem acontecido. Não é que a intenção da arbitragem foi ajudar o Flamengo. Não. Não foi ajudar o Flamengo, não. Quer dizer que a arbitragem ajudou o Flamengo nas 38 rodadas? Se eu pergunto, se o Inter vencesse o Corinthians, o Inter seria campeão? O Inter seria campeão. Então, o Inter não conseguiu vencer o Flamengo. O Inter não conseguiu vencer. Então, a arbitragem beneficiou o Flamengo? Não. Não beneficiou, porque bastava o Inter vencer. Por que o Inter não venceu?
O Inter não conseguiu vencer. Não foi culpa do Flamengo, né? Não foi culpa do Flamengo. Vou interromper aqui a palavra. O Alex, meu irmão, saiu aqui da nossa live. Vamos ver se ele consegue entrar novamente aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Se o Inter vencesse, teria sido campeão. Mas não venceu o Corinthians. Mas porque no jogo anterior o Rodinei foi expulso? Vejam só, olha. O Rodinei foi expulso e há entendimento de alguns que ele deveria ser expulso, já outros dizem que ele não deveria ser expulso. Eu entendo que o Rodinei não deveria ser expulso. Eu acho que não deveria ser expulso. Para mim, foi um lance de cartão amarelo. Mas não foi nenhum absurdo ele ter sido expulso. Tem árbitro aposentado que entende que ele deveria ter sido expulso. Outros árbitros entendem que não deveria. Ou seja, é uma questão interpretativa. O árbitro não tinha má fé. O árbitro é o melhor árbitro brasileiro cotado para ir para a Copa do Mundo. Então, o árbitro não quis prejudicar o Inter. Ele foi ver o VAR e, quando viu o vídeo, inicialmente o Rodinei não foi expulso. Quando ele viu o vídeo, ele entendeu em expulsar. Se ele não expulsasse, estaria errado? Não. Se ele expulsasse, estaria errado? Também não. Questão interpretativa. Questão interpretativa. Tudo bem, o Inter reclamou desse jogo, certo? Mas, mesmo assim, o Inter tinha plena condição de ser campeão caso vencesse o Corinthians. Isso não aconteceu, certo? Isso não aconteceu e, por isso, o Inter não foi campeão e por outras coisas. Houve o jogo do Inter com o Vasco, um gol que o Inter fez que o Vasco contesta, há muita reclamação por parte do Vasco, e o Inter venceu também com esse gol. Mas o Inter não reclamou porque venceu a partida com esse gol. Reclamou porque o Rodinei foi expulso. Então, não vejo, se alguém perguntar assim, o VAR foi fundamental para o título do Flamengo, não vejo. Não vejo como fundamental. Foram 38 rodadas, certo? 38 rodadas e venceu quem jogou melhor. Sendo que o seguinte, esse campeonato foi bem interessante, viu, Pitateiros? Porque a impressão que dava é que ninguém queria vencer. O Flamengo dizia assim, toma o título para você, Inter. Aí o Inter dizia, não quero não. Atlético Mineiro, vou passar o título para você, o Atlético, não quero não. Flamengo, toma o título. E um ia passando para o outro, parece que ninguém queria, e no final das contas o Flamengo foi campeão. Agora interrompo a minha fala. Alex Barbosa, meu irmão, está aqui no Pitaco da Bola, meu companheiro, nós que idealizamos esse projeto, né, estamos fazendo essa live aqui. Lembrando que temos o nosso canal lá no YouTube, quem quiser pode visitar, curtir, se inscrever. Alex, qual é o seu destaque sobre o futebol brasileiro desse último final de semana? Boa noite para todos que estão vindo, pessoal aí do YouTube, do Face, que irão assistir ainda, né? Quem está assistindo e quem irá assistir. O meu destaque é exatamente o jogo do Palmeiras e Grêmio, que, na minha opinião, o Palmeiras já está com uma chance muito grande e, para mim, já é campeão. O Grêmio é um time que nunca desiste, é um time que vai sempre no final do jogo, no limite, tentar buscar o resultado, mas eu acredito que nesse jogo aí o Grêmio ele não vai conseguir tirar, e eu acho que o Palmeiras ele já está com uma mão na taça. O meu destaque é o time do Palmeiras, que não joga um futebol muito bonito de se ver, um futebol ofensivo, mas que é um futebol que está tendo muito resultado, e isso é o que importa, né? Está tendo o final de tudo, ele está alcançando o objetivo dele, que é os títulos, né? Que ele está conquistando, conquistou Libertadores, possivelmente vai conquistar a Copa do Brasil, e é um futebol que muita gente pode falar que não gosta de ver, que é um jogo muito de contra-ataque, mas está valendo e está vencendo, né? Isso é o que interessa. Parece que atualmente, Alex, o futebol é força, né? A gente gosta de ver um futebol bonito, um futebol bem jogado, mas não é isso que a gente está vendo. O futebol é força. Como você disse, o Palmeiras, de fato, ele não joga um jogo bonito, né? Mas ganha, né? É eficiente, né? Ele tem sido eficiente, mesmo não jogando bem. Teve uma defesa forte, né? Uma defesa muito forte, a zaga do Palmeiras é muito boa. Gustavo Gomes é um excelente zagueiro, né?
O ataque do Palmeiras com o Rony, eu não vejo que ele é a melhor opção. O William, para mim, é melhor jogador que ele. Mas o técnico geralmente coloca o Rony, Luiz Adriano. O William, o técnico do Palmeiras, fez 5 substituições no jogo de ontem e em nenhuma delas ele colocou o William. Não consigo entender isso. Dá para entender isso. Porque o Rony, ele é melhor no 1 contra 1, né? Eu acredito que por isso que ele usa muito o Rony, porque o Rony, ele é um jogador que vai muito para cima, ele vai muito no X1, né? Como falam os caras aí. E ele vai muito para cima. Então, ele coloca esse jogador que ele tem mais velocidade do que o William. Mas o William é um jogador que joga em várias posições, né? Ele não joga só de... Ele joga de centroavante também, ele joga de ponta, direita e esquerda. E é um jogador muito bom. Só que o treinador, eu observo que ele tenta um cara mais rápido e coloca o Rony. O Rony é um atacante chato. Ele toda hora está incomodando o zagueiro. Ele vai para cima, ele simula uma falta, ele simula um pênalti, ele faz, toda hora ele faz isso aí. Mas gol, que é o mais importante de um atacante, ele peca nesse lado aí. Gol ele não faz. O Rafael Veiga fez uma jogada pelo ataque, pelo lado esquerdo ontem, lado esquerdo do Palmeiras, fez uma jogadaça, colocou a bola nas pernas do Paulo Miranda, né? Uma caneta no Paulo Miranda, cruzou a bola, bastava ele empurrar a bola para dentro, ele botou por cima. Ali é típico dele, ele perde muito gol, né? Tem atacante que perde muito gol. O Gabigol não tem comparação com ele, jamais, né? Não tem comparação, mas também perde muito gol. Para a bola, para fazer um gol. O Gabigol, ele perde gol, mas ele faz muito gol, né? Ele faz. Agora o Rony, você não vê muito o Rony fazendo gol, né? Como você disse, ele briga e tal, empurra, tromba, não sei o quê. Mas gol mesmo, que é bom, o Rony não faz. Eu vejo o William como uma boa opção, mas não sei por que ele fez 5 substituições e não colocou o William em campo, né? Eu não sei se ele tem alguma coisa contra o William, não dá para entender muito bem, não, porque ele não utiliza o William. Para mim, ele é um dos melhores atacantes do Palmeiras. E também, para mim, ele é um dos melhores atacantes do Palmeiras. Outro ponto do jogo, assim, que eu queria destacar, que foi a expulsão do Luan, que na hora que aconteceu o lance, assim, é uma maldade muito grande a pessoa fazer um ato desse contra um jogador. Isso aí não tem nem o que falar, porque totalmente uma coisa, maldade demais. Você tem que fazer um lance daquele ali, uma cotovelada no rosto do jogador. Na hora que eu vi o lance, na mesma hora o juiz deu o cartão, porque ele não viu aonde pegou, né? Só que os jogadores do Grêmio começaram a desesperar e mostrar o sangue. Aí, na mesma hora, quando o árbitro vê o sangue, já puxou lá o cartão vermelho. Isso não se faz, é uma maldade muito grande. O jogador que já vem sendo contestado aí há muito tempo, na minha visão, não gosto do Luan, nunca gostei do Luan. É um cara que joga com nome, jogou na Seleção Brasileira Olímpica, não, campeão, beleza, é promissor, é um cara novo. Nunca foi para a Europa, nunca nenhum time grande tentou tirar ele do Palmeiras. Ele é um cara que não evoluiu, ele era novo, ele tinha chance de evoluir, mas na minha visão não evoluiu. E nesses jogos do Palmeiras e do Mundial principalmente, ele só vem falhando. A defesa, a torcida do Palmeiras vem contestando demais ele. E para acabar de completar, ontem ele foi expulso, né? Já pensou o jogo de volta aí, o Palmeiras deixa de ser campeão aí, por um acaso se prejudica, né? No primeiro jogo agora não se prejudicou porque não levou gol. Mas já pensou, o Palmeiras perde o segundo jogo, que assim, pode não ter nada a ver com a expulsão dele, mas se por um acaso o Palmeiras não é campeão, o que é que vai acontecer com ele? A torcida vai falar. Mas você viu, eu estava até falando aqui logo no início da transmissão, o Luan teve uma atitude bem interessante, assim, uma atitude louvável. Ele pediu perdão, pediu desculpas, né, no Instagram, ele utilizou o Instagram, pediu desculpas ao Palmeiras, à torcida, ao técnico, né, à comissão técnica, e pediu desculpas ao Diego, né. Ele pediu desculpas ao Diego, disse que algumas coisas no calor do jogo, infelizmente, acontecem, né, ele acabou perdendo a cabeça. Os colegas de trabalho dele dizem que ele não é maldoso, né? Ele acabou pedindo desculpas, de qualquer forma, assim, ameniza um pouco, né? Quem conhece o Luan diz que ele não é maldoso. Ele acabou cometendo esse erro e, assim, pelo menos ele se arrependeu, né?
Eu achei bonito da parte dele se arrepender. Tem muito jogador que comete faltas assim sérias, graves, e nem ligam, né? Ele usou a rede social para se desculpar com o Diego Souza, né? Eu também não acho que ele seja um jogador tão bom assim. Ele é meio lento, eu acho ele um pouco lento. O companheiro de zaga dele, ele é bem melhor, né? Ele é bem Gustavo Gomes. melhor do que o Luan. Gustavo Gomes, ele é muito bom zagueiro forte, um zagueiro que vai para a área cabecear, tanto é que ele fez o gol, né? Aí a gente estava falando aqui, eu estava falando sobre o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão e tal, muita reclamação, muita crítica, arbitragem, não sei o quê. Você acha que o VAR, a arbitragem, eles foram fundamentais para o título do Flamengo? Ou independentemente de VAR, de arbitragem, o Flamengo mereceu ser campeão? No final das contas, o Flamengo mereceu ser campeão, porque era o time que mais tinha condições para isso, né? No campeonato todo, jogando muito mal. O Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro da metade, do início para a metade, muito mal. E no final, o Rogério Ceni entrou com o campeonato em andamento. Eu dou muitos méritos para o Rogério Ceni, porque ele pegou um time depois de uma troca de treinador e já estava o campeonato bem avançado e ele conseguiu. Demorou muitas críticas, muita pressão em cima dele. É muito difícil de trabalhar, porque a torcida ela não espera, ela quer o resultado imediato. Então ele chegou com o campeonato em andamento, muita crítica, mas eu conseguia enxergar uma luz para ele. Eu conseguia enxergar que ele tinha capacidade de fazer o time do Flamengo ou ser campeão ou sair da situação que estava, né? Porque quando ele começou, o Flamengo tinha a chance até de nem ir para a Libertadores. Quando começou uns resultados negativos aí, o Flamengo estava em quarto, estava naquela posição ali, capaz até de não ir para a Libertadores. Mas ele consertou a defesa do Flamengo, ele acertou Gustavo Henrique. Ele não conseguiu acertar o Léo Pereira, mas pelo menos ele acertou o Gustavo Henrique e colocou o William Arão para zagueiro. No tempo que ele foi para zagueiro, um monte de flamenguista que age com o coração, não teve um mínimo assim de análise, começou a criticar. E assim, eu vi no momento que dos zagueiros do Flamengo disponíveis, o Arão estava jogando mais do que os zagueiros que estavam no Flamengo. Então, se ele estava jogando melhor, eu deixava ele no time como o Rogério Ceni fez. Né? No momento crucial, ele acabou se machucando, mas ajudou demais o time. Então, sobre o VAR, eu acho que o Flamengo foi campeão no campo, foi prejudicado e ajudado, assim como os outros times foram. Não tem como dizer quem foi mais, quem foi menos. Mas o Internacional vinha numa sequência de vitórias, a maior sequência de vitórias do campeonato, e no meio dessa sequência teve alguns jogos polêmicos. Um deles, o do Bragantino, que a bola, até hoje ninguém tem certeza se bateu no braço, na barriga, no braço. E o juiz acabou dando o pênalti, né? Se ele não tinha certeza, para que ele vai dar o pênalti? E no jogo do Vasco, que também, assim, pareceu que o jogador do Internacional tinha condições. Mas tinha essa polêmica da câmera que tinha atrás, que não deixaram colocar a imagem. O Vasco reclama demais disso até hoje. E o Internacional não reclamou. E aí fica aquele negócio, tudo que acontece, os torcedores, a imprensa do Rio Grande do Sul, fica muito tocando nesse ponto de, porque o VAR está ajudando, porque a arbitragem isso, a arbitragem aquilo. Mas eles não falaram, não reclamaram quando eles foram beneficiados, né? Então, assim, todo mundo é beneficiado, todo mundo é prejudicado e não foi diferente esse ano. Sobre o Olha, Rodinei, o futebol brasileiro é interessante. Né? O Rogério foi campeão, né? Mas tem muita gente querendo que o Rogério caia. Tem muita gente querendo que o Rogério saia do Flamengo. Aí hoje, no site da ESPN, eu vi uma matéria com o Landim, que é o presidente do Flamengo, né? Rodolfo Landim. Ele disse que está feliz com o trabalho do Rogério e que o Rogério tem contrato até dezembro e o JJ, Jorge Jesus, a torcida do Flamengo quer o retorno dele. Ele disse: o Jorge Jesus tem contrato com o Benfica, o Rogério tem contrato até dezembro e o Flamengo está feliz com o trabalho do Rogério. Você acha que o Rogério realmente deve permanecer? Ou seria uma boa o retorno do Jorge Jesus ou um outro técnico? eu acho que o Rogério Ceni continua. Eles apostaram no trabalho dele, tirou ele, fizeram um contato com ele, o resultado chegou, que é o que todo mundo no Brasil espera, porque
é muito grande. Então, o brasileiro não se deu a Libertadores na Copa do Brasil, compreensível, mas Jorge Jesus, ele pode querer vir para o Flamengo, muito dele, tem uma gratidão muito grande dele, mas em time que representa o Flamengo, o dirigente do Flamengo, eu não aceitaria colocar treinador de algum. É uma falta de respeito muito grande, profissional, e muita gente chega e já começa a comentar, Rogério tem que sair, porque o time está jogando mal, e coloca Jesus. Não, não é assim. O cara ele tá fazendo dele, tá dando o resultado. Jorge Jesus tinha o time do Flamengo na mão, tinha o emprego dele na mão, e preferiu. Foi uma nota muito grande, fez o possível e o impossível para ele não sair, ofereceu o salário, aumentou no tempo da pandemia, muito difícil, nem jogo, estava tudo paralisado, e o Flamengo não queria que o Jorge Jesus saísse, mas o Jorge Jesus quis sair. Ele achou que chegasse lá no Benfica, o time ia para oitava de final, quarta de final, semifinal da Champions League, o time que ele ia montar ia dar resultado. Só que aí, mas ele ficou sendo eliminado antes de começar o campeonato. Aí agora sim, muita gente pelo Jorge Jesus falando, coloca ele, mas na minha opinião, não tem que colocar, dar moral para o treinador, principalmente o Rogério Ceni, que é brasileiro. Tem muita chance de evoluir, se tornar um treinador ainda. Com 4 anos de carreira, ele já foi campeão brasileiro da Série B, já foi da Copa do Nordeste, para campeão brasileiro pelo Flamengo. Um dos campeões como jogador e como brasileiro. Nós agora vamos falar sobre o Campeonato Paulista, certo? Temos apenas 7 minutos mais ou menos para concluir a nossa live, né? Campeonato Paulista, ontem tivemos a primeira rodada, o Corinthians empatou com o Bragantino, lá na casa do Bragantino, mando de campo do Bragantino, e o São Paulo empatou em casa, jogando contra o Botafogo. Foi a primeira partida do técnico argentino Hernan Crespo, à frente do São Paulo. Agora você vê como são as coisas, né? O São Paulo fez aquela partida contra o Flamengo, venceu o Flamengo, parece que o Flamengo agora é freguês de São Paulo, não ganha onde São Paulo. Aí o São Paulo vai, na estreia do Campeonato Paulista, com um técnico novo, todo jogador quer jogar bem, quer mostrar serviço para o técnico novo. Aí joga em casa, no Morumbi, contra o Botafogo de São Paulo, em 1-1. Você acha, a gente tem apenas 6 minutos, você acha que o Hernan Crespo vai ter muito trabalho lá no São Paulo? São Paulo tem condição de ganhar o Paulista, porque o São Paulo, o último título foi em 2012, a Copa Sul-Americana. Você acha que o São Paulo tem condição de levar esse título do Campeonato Paulista? O São Paulo joga, como ele joga em certas partidas, ele tem chance de ser. O negócio é que o Paulo ele escolhe as partidas que tem. Ele pega um time mais fraco, ele não joga bem. Ele joga com um time mais forte, ele joga bem, ganha. Aí não dá para acreditar no time de São Paulo, não dá para ter certeza. Nada. E esse treinador aí, eu acho que ele vai ter muito trabalho para pegar um jogo, porque ele iniciado, tem um tempo, é um treinador estrangeiro, nunca trabalhou no futebol brasileiro, está começando a carreira de treinador há pouco tempo também. E é difícil dele chegar e fazer o time que está jogando, o padrão de o Fernando, que vai começar a os jogos do São Paulo, até o jogo do Flamengo mesmo, o entrou no lugar do Diniz, ele não mudou quase nada. Então, para ele começar o padrão de jogo dele, ele não tem pré-temporada, foi colado no outro, não treinar para fazer esquema. Isso aí vai dificultar ainda. Ele pode até mais difícil. É preciso a diretoria do São Paulo ter uma paciência. Normalmente a gente não vê aqui no Brasil. Falando agora sobre técnico, como todos sabem, né, o Sampaoli, Jorge Sampaoli, deixou o Atlético Mineiro, né? Foi para o Olympique de Marselha da França. E o Atlético Mineiro busca um novo técnico. Estão falando até no Renato Gaúcho, né? Pode ser que o Renato Gaúcho, diante do desgaste que vem ocorrendo no Grêmio, ele seja contratado para o Atlético Mineiro. Você acha que o Atlético
faz bem em contratar o Renato? Você acha que se o Grêmio não for campeão, o Renato não permanece lá no Grêmio? Eu acho que eu ouvi um site que ele estava negociando a dele, tudo indica que ele vai renovar. Ele quer um investimento em jogadores, ele quer para continuar com o time do jeito que está, ele não está dando essa certeza de permanecer. Ele pede um presidente, sendo que o presidente faça contratações no time, para ele poder, porque até o Mineiro fez contratações, o Flamengo, o Palmeiras, se implicam pelos campeonatos, fazendo contratações. E o Grêmio não está fazendo investimento. Ele está revelando muito jogador na base, esse ponto forte, colocar jogador. O Grêmio é um time muito bom, categoria de está entendendo muito bem também e aí ele com o campeonato com um time que aí eu já pensei que ele pode já colocar um novo time aí mas pelo que eu vi tudo indica que ele vai com o presidente entrar em acordo com ele e vai investir no time. O Inter está contratando, vai assinar contrato provavelmente o Miguel Ángel Ramírez, né? Que era do Independente Del Valle. Ele é um técnico jovem, 36 anos, ele é espanhol. Foi campeão em 2019 com o Independente Del Valle da Copa Sul-Americana. Há mais de 40 anos que o Inter não ganha um campeonato brasileiro. Foi o vice-campeão, né? O segundo colocado. O Inter precisa dar passos maiores, né? Então, faltando apenas 2 minutos para terminar nossa live. Você acha que é uma boa contratação? O Inter vai se dar bem com esse técnico espanhol? Um bom treinador. Já mostrou que ele tem total de dar bem, ter um resultado bom no internacional, porque é preciso também, né? Tem todo mundo de técnico. Mas o início dele, quando não começa bem, já tem muito torcedor que começa a criticar, e aí o cara perde 3, 4 ele faz é demitido. Mas se desse tempo para ele ia render, como o foi eliminado pela Libertadores. Por exemplo, ele. Se fosse em outros tempos, ele talvez o Corinthians não campeão na Libertadores nem mundial. Então, assim, ele já mostrou que é um treinador. Um minuto para a gente concluir aqui, certo? Ele já mostrou que ele é um treinador bom, começou no Independente Del Valle. Então, se der tudo para ele, jogadores para ele tem tudo para. Para a gente concluir aqui, a gente quer agradecer às pessoas que participaram aqui da nossa live, nos assistiram, né? Como eu disse, nós temos um canal no YouTube, né, que é Pitaco da Bola. Quem quiser pode visitar o canal, ver os vídeos que nós postamos, para a gente concluir aqui Palmeiras e Grêmio no próximo domingo. Quem você acha que vence? Para mim, o Palmeiras vence por 1-0 e é campeão da Copa do Brasil. E para você? Não, e o Palmeiras vai ser campeão. Então, é com esse nosso pitaco derradeiro aqui que nós concluímos essa live. Agradecemos a todos. Se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Valeu, Alex, e até a próxima. Tchau, obrigado a todos.